São 2 da manhã. O telefone do conselheiro tutelar de plantão toca. É uma mãe dizendo que o seu filho ainda não chegou em casa. E a senhora, já saiu para procurá-lo? Questionou o conselheiro, meio acordado, meio dormindo. Eu não, disse a mãe com um certo desespero. Mas essa não é a obrigação de todo conselho tutelar? Você já vivenciou alguma situação parecida com essa? Então o programa de hoje é dedicado a você. Olá, eu sou James Pinheiro e esse é o seu programa Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. A história que apresentamos inicialmente foi baseada em um vídeo aula de conselheira tutelar Maduca Lopes. Nesse vídeo, ela conta os seus erros e acertos como profissional e a importância de se conhecer o real papel do conselho tutelar e as suas implicações legais. E para explicar sobre esse assunto e evitar que você ligue às 2 da manhã para o conselheiro de plantão, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Deison Luiz do Nascimento, ele é presidente da CONTENG, Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Minas Gerais. Também conosco o doutor Amarildo de Oliveira, é advogado e parceiro da Advocacy e membro da Procuradoria do município de Ibirité. E completando a nossa roda de conversa, temos a participação da doutora Luziene Barbosa Lima, juíza da 6ª Vara Criminal em Belo Horizonte. Eu já quero aqui agradecer a participação de todos vocês. Então nós vamos começar pelas definições. Deison, o que é um conselho tutelar? Então, o conselho tutelar, ele é um órgão autônomo, não jurisdicional, né, e encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Então, nós trabalhamos aplicando as medidas, né, de proteção e como fiscais do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que não é um conselho tutelar, né? Que quando pensa em criança já se pensa assim, tudo é um conselho tutelar. Sim, sim. O conselho tutelar, normalmente, ele é acionado quando há uma violação de direitos das crianças e dos adolescentes, né? Quando há uma omissão ou um excesso em relação às violações, né? Isso está previsto lá no artigo 98 do Estatuto, né? E aí nós acionamos, então, as pessoas, a população, né, os órgãos da rede, do sistema de garantia de direitos, acionam o conselho para preservar e garantir que o Estatuto da Criança não seja violado, né? Então, nós somos os guardiões, né? Quando eu falo de autônomo, é importante, é um termo que foi bem caracterizado, porque a autonomia do conselho, né, as decisões do conselho só podem ser revistas quando uma das partes envolvidas ali naquele caso reivindica ao próprio conselho ou ao juizado, ao juiz, né? Então nenhum órgão pode interferir nessa decisão do conselho. Isso é importante porque nós, por exemplo, somos vinculados administrativamente à prefeitura, mas a prefeitura não exerce nenhum poder sobre o conselho. Então, o espaço de autonomia que a lei traz, ele diz sobre isso. As decisões dos conselheiros, elas são autônomas, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da autonomia, que eu gosto muito desse termo autonomia dos conselhos tutelares, que ele está muito próximo da autonomia que o juiz tem de aplicar, de decidir. Né? Ninguém pode impor ao juiz como que ele deve decidir, a decisão é dele. E essa autonomia está muito próxima disso. Mas reforçar o papel a figura do Conselho Tutelar, que é uma figura que foi trazida por ordenamento jurídico brasileiro a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá se vão 27 anos disso, mas a sociedade brasileira ainda não se apoderou desse instrumento da forma com que devia. E aí e quando apodera, às vezes apodera de forma deturpando esse papel. E o papel do Conselho Tutelar é muito importante na sociedade que nós queremos construir, né? Uma sociedade mais humana e mais responsável com a construção das gerações futuras, né? Exatamente. Esse ponto, ele nos chama muita atenção porque é uma figura ímpar, né? Nós exercemos uma função pública de relevância social, veio a partir do artigo 227 da Constituição, né? Então houve um grande movimento no Brasil
pré-constituinte, né, desde do antigo Código de Menores, que foi superado pelo Estatuto. E nessa passagem, né, os constituintes fizeram questão de garantir alguns pontos estratégicos, né, para as normatizações que viriam no futuro. Uma delas foi justamente esta, né, a gente tentar garantir que a representação da sociedade ela estivesse ali como um guardião do Estatuto, porque a experiência mostrou que a legislação, muitas leis elas não tinham esse guardião a não ser o juiz, né? Que é um dos principais guardiões dessa legislação. Então, isso é muito importante reforçar, que essa autonomia ela vem justamente nessa linha, doutor Marildo, porque ela traz esta possibilidade da lei se efetivar de fato, né? Porque quando há o descumprimento, por exemplo, pelo Estado, quem vai contra o Estado, né? Agora, eu até aproveitando aqui, só para fazer uma pergunta aqui para a doutora Luziene, porque quando a lei entrou em vigor, e até hoje, né, quando fala assim, o Conselho Tutelar é um órgão independente, autônomo e não jurisdicional. Aí desdobram alguns questionamentos para nós, né? Primeiro assim, não jurisdicional, o que é isso? Que o juiz tem uma atribuição, uma competência, né, doutora? Claro. E o Conselho Tutelar é não jurisdicional e tem autonomia. Certo. Quer dizer, ele não passa o papel do juiz, mas é autonomia. Lei, né? Como que é essa relação dele com o juiz, nessa função não jurisdicional, e o judiciário, Certo. e a independência dele? Ele, de certa forma, ele funciona como um fiscal, né? Um fiscal das atribuições que o Estatuto determina, de zelar pelo direito daquela criança e do adolescente para que haja o cumprimento do Estatuto. Ele é um órgão que auxilia demais os juizados da infância e juventude, porque é através do Conselho Tutelar, muitas vezes, que chegam as demandas até a própria delegacia da criança, quando é questão de crimes, ou ao próprio juizado e o Ministério Público, quando é uma situação em que a criança ou adolescente está numa situação de risco, né, de abandono e tudo mais. Então, o Conselho Tutelar, muitas vezes, a maioria das vezes, é o primeiro órgão que é acionado para a defesa dessa criança e do adolescente. Em geral, o Conselho Tutelar e o 190 que pensam, né, desse. Exatamente. E geralmente, se é criança, é o Conselho Tutelar. Geralmente, quando a polícia também é acionada em primeiro lugar, ele chama o conselheiro tutelar, porque ele tem muito mais capacitação de resolver essas questões e encaminhar da melhor maneira do que a polícia mesmo. Agora, uma coisa que fica muito interessante na figura desse órgão é que, antes do Conselho Tutelar, o juiz ele absorvia essa função que é administrativa, né? Exatamente. Que é da execução da política pública, que é de acompanhar, que é de fiscalizar, quer dizer, era uma atribuição dada ao juiz pela legislação anterior, mas que a natureza não era do judiciário. Exatamente. Então, o Conselho Tutelar, acho que o conselheiro tutelar, quando criado, a partir da Constituição, da lei e na própria lei a previsão, ele tira do juiz aquele papel que não era jurisdicional, daí porque o conselho é chamado não jurisdicional, e passa essa função administrativa de fiscal, de zelar, porque também o Conselho Tutelar, quando fala de fiscal, não é só fiscalizar, né, Deison? Ele dá encaminhamentos, ele toma decisões, ele requisita serviços, não é isso? Exatamente. Então, lá no artigo 101 do Estatuto, traz as medidas de proteção, né? Entre elas, nós temos várias, né? Mas entre elas a gente destaca o poder do Conselho de requisitar o serviço público, né? Então, quando há violação do direito, um exemplo simples, por exemplo, a criança está fora da escola, tem uma violação do direito da criança. O Conselho Tutelar já foi, né? Já foram esgotadas todas as possibilidades, a prefeitura não resolveu, o governo do estado não resolveu, se for uma escola federal, a União não resolveu. O que nós fazemos? Nós requisitamos esta vaga para esta criança e garantimos a efetivação desse direito. Então, assim, e o poder público tem um prazo para poder resolver o problema, né? E aí, se não resolver, normalmente devolve para o conselho, falando, olha, nós estamos com dificuldade aqui, aí a gente representa
junto ao judiciário. Ah, isso que eu ia te perguntar. Então a gente procura o judiciário e fala, olha, a violação do direito está latente, né? Se configurou. Inclusive, quando a prefeitura, como diz um amigo nosso, né, passa o recibo, né, de que não tem como ofertar a vaga por algum motivo, falta de orçamento, que seja, nós então requisitamos o judiciário que vem e fala, não, peraí, tem que garantir a vaga. Inclusive penaliza, né, por causa da oferta irregular do serviço público. Deilson, né? É isso que eu ia te perguntar, porque a lei é taxativa. Taxativa. O Conselho Tutelar é não jurisdicional, ele não tem poder de juízo. Então, se alguém descumpre o encaminhamento, a decisão, ou não atende a requisição do Conselho Tutelar, né? Vai para o juiz. Vai para o juiz tem decide. que decidir. Ele vai decidir, vai determinar que aquela vaga seja garantida àquela pessoa, né? Aquela criança ou adolescente. A minha experiência nessa área como conselheiro, como membro do Conselho de Direito, foi muito boa e eu vi isso acontecendo o tempo todo. Primeiro, não só na questão da educação, isso eu vi várias vezes, mas na saúde isso é muito forte. Conselheiro chegando e requisitando vaga de internação e o sistema... E a vaga aparece porque o conselheiro está ali atuante, persistente, e muitas vezes o não do serviço público e o Ministério Público e o juiz e o judiciário imediatamente determinando. Quer dizer, é um instrumento que veio para funcionar. Então, quando a Constituição coloca lá a criança e adolescente como prioridade absoluta, cria essa ferramenta nova do Conselho Tutelar como um órgão executivo, com essa característica também extremamente inovadora, porque os conselheiros são eleitos pela comunidade, né? Não é mais empoderando um servidor público qualquer, é a comunidade que escolhe os seus melhores quadros para poder exercer por mandato, né? Por Eles são votados, né? Eles são votados. Então, e a importância disso tudo é que ele não está subordinado ao Poder Executivo, efetivamente, né? Embora pertença, né, seja criado pelo Poder Executivo lá, o município tudinho tem esse dever, mas ele não é subordinado ao prefeito, porque senão ficaria difícil dele agir com relação a essas autoridades. Agora, eu acho que é importante falar como que o conselho, que assim, Deilson é conselheiro tutelar. Sim, como é que você chegou nesse lugar, né? Assim, qual que é o processo para alguém ter acesso a esse lugar de se tornar conselheiro tutelar com todas essas atribuições que a lei traz? Mas nós vamos fazer uma pausa e nós vamos deixar para o próximo bloco. Paramos um pouquinho para tomar um café. Não deixe de se posicionar sobre esse assunto através das nossas redes sociais. É só procurar @Programa Advocacy. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje falando sobre conselhos tutelares. Você tem dúvidas, sugestões, elogios e críticas? Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 31 98 027 0984. Repetindo, 31 98 027 0984. No bloco anterior, nós paramos falando sobre como que alguém tem acesso a função de conselheiro tutelar, né? Como é que se dá isso? Tem um concurso, doutor Amarildo, Deilson, como é que é isso? Então, tem um processo de escolha, né? Inclusive a legislação agora recente de 2012, né? A Lei 12.696, ela modificou algumas questões importantes. A primeira delas é que ampliou o mandato de 3 para 4 anos, garantiu a remuneração, porque desde o estatuto a remuneração era facultativa, né? Várias prefeituras já pagavam, mas um salário básico, mas não era obrigatório. E também garantiu os direitos trabalhistas, né? Que são o direito ao recolhimento do INSS, 13º, férias remuneradas, né? Isso tudo agora de 2012, né? Muito recente. E para você se tornar um conselheiro, você precisa ter 2 anos, pelo menos, de experiência com a lida, né, com o trabalho com crianças e adolescentes,
não precisa ser necessariamente no conselho. Nas escolas, em projetos sociais, em instituições que trabalham com criança e adolescente. Além disso, você passa por um processo de exames, né? Exame psicológico, teste de conhecimento, a gente faz uma prova onde é cobrado dos candidatos o domínio da legislação, né? Que é o Estatuto da Criança, e parte da Constituição, e parte de legislação também da política pública, como se faz política pública. E em seguida, se você estiver apto, passando por tudo isso, aí você então é escolhido pela comunidade. Aí tem um pleito que é aberto, e naquela região ou cidade que você mora, a população vai até o local de votação e escolhe você para fazer parte do conselho. Cada conselho nós temos 5 conselheiros, então os 5 mais votados ocupam o espaço efetivo do conselho para o período de 4 anos e os outros 5 ficam na suplência. Né? Caso haja necessidade, esse suplente, então, ele assume a vaga daquele efetivo, por algum motivo que venha né, o conselheiro saiu, passou num concurso outro, ou férias, alguma férias, coisa, né? Licenças, né? Então o suplente então é chamado. Mas é uma maratona, né? Um processo seletivo, né? Dura em média um ano, assim, o processo. E o bom é que você não basta ser assim, vou ser conselheiro. Tem todos esses requisitos objetivos, né? Que isso qualifica bem o trabalho do conselheiro. Sim. Agora, a lei diz que, desculpa, doutor, mas a lei diz que todo município, Belo Horizonte tem quantos conselhos? Então, em Belo Horizonte nós temos um conselho por regional, são 9 regionais, nós temos 9 conselhos. E num total de 45 conselheiros, né? Todo município tem que ter pelo menos um conselho, né? Isso. A lei já prevê isso. Agora, e aí, doutora, se o prefeito não se mobilizou, não se movimentou para ter um conselho? Que eu lembro, assim, um tempo, eu acompanhava essas questões bem de perto, era um desafio juntamente com o Ministério Público e outros órgãos aí. Quem que vai assumir esse papel na ausência do conselheiro? Pois é muito difícil, né? Eu já passei por comarcas onde não existia, no Vale do Jequitinhonha, por exemplo, na comarca de Jacinto, nós não tínhamos um conselho, né? Depois, a gente conversou com as autoridades competentes para que formulasse, né, essa política para que estabelecesse o conselho. E nós tínhamos dificuldades imensas quando acontecia algum problema e a gente não tinha como ajudar alguma criança. Muitas vezes eu peguei crianças e levei para minha casa, porque eu não tinha onde colocar, não tinha uns estabelecimentos adequados e não tinha um conselho que pudesse resolver esses problemas para o judiciário, né? Porque é um órgão realmente que auxilia, que assessora o poder judiciário na área da infância e juventude. Assim, eu acho que o Conselho Tutelar teve uma época que tinha muita dificuldade de compreensão do papel dele com a escola, exatamente, com a família, né, doutor Marildo? E até mesmo com o poder, né? Com o poder público em geral, né, com a administração. Porque sempre eles acham que vai ter um gasto, mais despesa, e vão deixando, negligenciando. Então, nas comarcas onde não existem os conselhos, a primeira coisa que o juiz da infância e juventude deve fazer quando assume o trabalho dele, é justamente se reunir com o executivo e formular as políticas com relação a isso. E até talvez, assim, acionando o Ministério Público para tomar providências exatamente, com a administração pública para a criação do órgão. Para a né? criação, porque é obrigação. Via judicial. Mas voltando aqui ao doutor Marildo, tinha uma questão colocada, e eu vi isso acontecer mais de uma vez, às vezes criança que dava muito trabalho, ou adolescente, e os pais ameaçavam, eu vou te entregar para o Conselho Tutelar. Quer dizer, assim, a família não está dando conta da criança ou do adolescente, quem vai dar? O Conselho Tutelar, e você tem que levar para sua casa, né, Davis? Mas eu acho que uma pergunta até que eu já ia te fazer. Essa relação de Conselho Tutelar e também com a escola, em um dado momento, essa relação foi um pouco confusa e até tensa, né? Assim, escola e família, onde que estão acertando, doutor, e onde que estão errando nessa relação com o Conselho Tutelar? Continua tensa essa relação. Essa relação ainda não apaziguou de forma completa, ainda não. A escola
o menino dá problema na sala de aula, desrespeita a professora, quer que o conselho tutelar vai, tira o menino de lá e resolve, como se isso fosse a solução. Né? E eu tive a oportunidade de acompanhar muita reunião com diretora de escola e com professores, né, a quem a gente rende todas as homenagens, sabe da dificuldade que é ser professor nesse país, né? Mas é um diálogo o tempo todo. Eu acho que o Conselho Tutelar cumpre esse papel de dialogar o tempo todo. O Conselho Tutelar não pode ser visto, o conselheiro tutelar não pode ser visto. A doutora acabava de dizer aqui que o poder público, às vezes, vê o Conselho Tutelar como um problema. Não, ele é a solução. Ele cria essa possibilidade de dialogar. Muitas vezes a família, que a mãe chega lá, entrega o filho para o Conselho Tutelar, resolve esse problema, eu não dou conta desse menino mais não. Eu já vi isso acontecendo, né? Aí o Conselho Tutelar, não, é a senhora que tem que resolver. E muitas vezes o menino que é problema dentro de casa é o mesmo menino que é o problema na escola. Né? E que não é o Conselho Tutelar que vai resolver. É uma relação que tem que envolver todos. Conselho Tutelar, escola, a professora, a família, tem que sentar todo mundo e dizer, olha, é um problema nosso, nós não vamos exportar para outro planeta, não. Nós temos que enfrentar esse problema e resolver da melhor forma possível e todo mundo assumindo as suas responsabilidades. Não, né? Até porque o Conselho Tutelar não se tornou o responsável pela disciplina na escola, né? E nem da família, nem os limites. Da família. Então, nesse sentido aí, doutor, acho que é importante a gente falar do que está no texto da lei. Tanto na Constituição Federal como no próprio Estatuto. É dever da família, da sociedade e do Estado. A família em primeiro lugar. A família em primeiro lugar. Sem família e sem sociedade, não vai existir Estado. Exato. Então, não adianta a família achar que o Conselho Tutelar vai encaminhar, é dela. Ela precisa se responsabilizar pela criança, o cuidado, a disciplina e etc. E a escola não substitui o papel da família. Não. Né? Eu tive... As professoras sofrem com isso. Em Ribeirão das Neves, quando eu fui juíza da infância e juventude, lá naquela cidade, tinha uma criança que tinha 5 anos e ele constantemente fugia de casa e vinha para Belo Horizonte, ficava nas ruas. Aí o Conselho Tutelar aqui pegava, levava ele para Neves e entregava para mim, né, para a infância. E então a gente conseguia chamar a mãe. Falei, mas minha senhora, seu filho tem... doutora, eu não dou conta dele. Como é que uma mãe não dá conta de uma criança de 5 anos? E essa família estava muito complicada, porque uma criança de 5 anos, o lugar mais importante para ela, o lugar onde ele tem mais segurança é o lar. E nesse lar ele não tinha, porque ele preferia vir para Belo Horizonte e ficar na rua. Agora... Então, quer dizer, são questões que precisam ser analisadas. E lá em Neves tinha um conselho tutelar muito interessante. E eles trabalhavam muito com esse tipo de situação. Agora, Deilson, esse é um exemplo interessante. Assim. Qual que é o papel do Conselho Tutelar com a família? Porque está sempre olhando, a criança, faz isso, tá lá, mas a família também pode ser a audação do Conselho Tutelar. Uma vaga no o que é que o Conselho Tutelar uma consulta médica e a família, né? A família não vai ser responsabilizada? Tem um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 129. Ele é direcionado para a família, né? Então, nós aplicamos as medidas, conversamos, buscamos entendimentos, advertimos, encaminhamos essa família para a rede de proteção, para o sistema de garantia dos direitos, caso haja alguma violação, né, do direito. Mas é uma questão que a gente precisa trabalhar mesmo, porque não é simples a garantia e a gente olhar para uma criança e para um adolescente e enxergá-lo como um sujeito de direitos, né? Isso não é simples na nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela tem algumas questões que ainda não foram resolvidas. Então, a gente sempre tem isso. Nas escolas, a gente tem alguma dificuldade, por exemplo, a escola acha que pode expulsar um aluno da escola. Isso não existe em lugar nenhum, né? Nem no regimento da escola poderia estar, né? Então, por quê? Porque a gente precisa buscar medidas pedagógicas que façam com que esta criança esteja na escola. Então, se tem um distúrbio, alguma indisciplina, nós podemos acionar uma rede, encaminhar essa criança, esse adolescente para um trabalho psicológico, um psicopedagogo para entender por que ele está com dificuldade de aprendizagem, entender essa família, por que ela não está dando conta, entre aspas, né, da disciplina, da orientação desse filho. E aí nós acionamos toda uma rede de garantia de direitos para atuar e fazer com que essa criança permaneça nos locais de proteção,
que é a escola, por exemplo. Então, quando há essas questões, né, o que a gente observa é justamente isso, doutor Amarildo. A escola, ela às vezes fica assim, numa situação difícil, porque de fato essa quadra histórica que nós estamos vivendo no país, as coisas não estão bem no lugar, né? E isso reflete. A escola faz um trabalho árduo, os professores querendo incluir, querendo trabalhar, a família tenta deixar a criança lá na escola, sem nenhuma responsabilidade, a escola tem que cuidar, e quando dá algum problema, vai lá para o conselho. Então, assim, tem alguns valores assim, em transição, né, na nossa sociedade que tem refletido de fato nesta aplicação das medidas de proteção. Mas é isso. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui rápida para ele, pelo seguinte. Mesmo assim, a família pode não assumir esse papel. E nós podemos ter o caso aí até de responder judicialmente por abandono material, abandono intelectual. Então tem uma relação aí também na questão da família com o Poder Judiciário, mas nós vamos guardar um pouquinho para falar daqui a pouco. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Mas antes, quer fazer o seu advocacy? Dúvidas, sugestões? Então, além das nossas redes sociais, você pode mandar um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. É a conta de tomar água e nós já voltamos. Já estamos de volta conversando sobre conselhos tutelares, com a presença aqui do David Luiz Nascimento. Ele é presidente da CONTENG, que é a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Minas Gerais. Também conosco os nossos parceiros de caminhada, doutor Amarildo de Oliveira e doutora Luziene Barbosa Lima. Lembrando que todos os nossos programas estarão disponíveis no novo portal da Rede Super, que será lançado em breve, e também no YouTube. Quer conversar conosco? Mande um WhatsApp para o número 31 98 027 0984. Entre em contato também através das nossas redes sociais. Indique para os amigos. O advocacy é nosso. Mas eu terminei o bloco anterior, doutora Luziene, falando dessa relação aí de trabalho que o judiciário tem o tempo todo com o conselho tutelar. Então, muitas vezes identifica que o problema é na família e, às vezes, não é falta de condição material e etc. É falta de providência mesmo que a família não toma, deve tomar, né? Isso pode ser um abandono de uma natureza. Pode o judiciário também, nessa parceria, chamar a responsabilização da família para o seu papel, que é até uma forma de dar continuidade ao trabalho do conselho? Com certeza. O judiciário, ao receber qualquer denúncia, ele tem que agir, né? Então, se vem uma denúncia que uma criança ou um adolescente está no estado de abandono ou numa situação de risco em função de negligência da família, essa família vai ser responsabilizada dentro de um processo judicial. Eu já vi casos aqui em Belo Horizonte da família que não encaminhava a criança para a escola, não matriculava. Eu lembro que um juiz da infância estava responsabilizando a família por abandono intelectual. Claro. Não caminha para a escola, é obrigação, não é isso? Exatamente. E é bom diferenciar também o que é do conselho tutelar e o que não é, né? Então, por exemplo, há uma confusão. Dentro do Estatuto, nós temos sistema de garantias de direitos, temos um grupo que aplica as medidas de proteção, que o Conselho Tutelar é o pivô ali, né, que ajuda a resolver esses problemas. E temos um outro grupo que aplica as medidas socioeducativas. Estas são direcionadas para o judiciário, porque precisa do contraditório. Então, por exemplo, há como a senhora colocou, uma briga, né, um distúrbio lá entre os adolescentes. Adolescentes acima dos 12 anos tem que chamar a polícia militar. Você não chama o conselho tutelar, né? Então, é a polícia militar conduz, vê a situação, encaminha para uma delegacia especializada de orientação e aplica uma medida porque aquele adolescente está em conflito com a legislação, com a lei, ele né? pratica um ato infracional. Ele furtou, brigou, algo mais, roubou, né? Até então, o que acontece? Esse adolescente que cometeu um ato infracional, ele não vai para o conselho tutelar. Exatamente. Então, aqui é bom diferenciar, porque
às vezes, né, os pais ficam, não, mas aí o adolescente cometeu um ato infracional e ele foi para o conselho. Não, não é o conselho. Não é o conselho. Ele foi para o juizado. O juizado, então, aplica as medidas socioeducativas, porque ele precisa do contraditório, que é jurisdicional. Né? Então, vai ser formulado ali um advogado, um defensor para aquele adolescente e vai ter um julgamento. E aí vem as medidas de proteção. Uma delas pode ser, o próprio juiz pode remeter ao conselho para que aplique uma medida de proteção, entendeu? É bom diferenciar isso. Eu só queria chamar a atenção, isso é muito importante para falar o seguinte, a doutora Luziane pode falar disso melhor que eu, porque aquilo que é chamado, é até um estigma também, né? O adolescente que comete ato infracional responde pelos seus atos? Responde. Porque, em geral, o que se passa é assim, adolescente pode cometer qualquer barbárie, não tem nada, não é verdade. O ato infracional, que o Estatuto usa essa expressão, é aquilo que o Código Penal chama de crime ou de contravenção penal. Está lá na lei como crime ou contravenção penal, não é isso, doutora? Isso. A diferença é, se for o adolescente que cometeu, chamou isso de ato infracional. Semelhante ao tipo penal tal. Exato. Né? E aí vai para o juiz da infância para fazer o julgamento. É feito primeiro um tipo de inquérito, né? Na delegacia especializada da criança e do adolescente. Depois isso vai para o Ministério Público, que vai fazer a representação, e em seguida vai para o Judiciário, que ele vai ter todo o direito, a defesa e tudo mais. Né? E tem medidas, aliás, tem sentença para esses casos? Tem as sentenças e nessas sentenças o juiz aplica a medida adequada ao fato que ele praticou e levando sempre em consideração a idade, a estrutura daquela pessoa. Ou seja, e o ato infracional em si. Né? Mas é interessante eu estou sempre saudando a questão dos conselheiros, da formação que precisa ser feita, porque você acabou de dizer aí a questão do limite tênue que vai da atuação do conselho. E precisamos o tempo todo estar investindo na formação desses conselhos. Então, quando nós falamos lá no início do programa, dos requisitos objetivos para a escolha do conselheiro, que agora tem a prova de conhecimento antes de ir para o crivo das eleições, de ser escolhido, é bom por isso, porque lá no início da criação do conselho, do início da atuação dos conselhos, a gente via barbaridades, né? Conselheiro ultrapassando os limites e indo onde ele não era jurisdicional. Eu vi conselheiro mudando guarda de filho, alterando guarda de filho, quer dizer, tudo, às vezes com uma maior das boas intenções, mas a gente tem que saber claramente o limite da atuação de cada um, né? Então nós vimos claramente aí onde o conselho vai em relação à família, em relação à criança, depois o cidadão adolescente, que você colocou de forma muito precisa e que tem que desmistificar a ideia de que o adolescente não responde pelos atos. Responde sim, o Estatuto tem lá as medidas a serem aplicadas e a sociedade e muitas pessoas, alguns até de má fé, continuam dizendo que depois do Estatuto da Criança não se pode fazer nada. O adolescente vai lá, desrespeita a professora, bate no disciplinário e não acontece nada. Acontece sim, ele é punido. A doutora acabou de dizer aqui quais são os mecanismos da punibilidade, da garantia de que esse adolescente saiba que ele vai responder pelos seus atos. Né? Então, acho assim que essa formação o tempo todo deve ser feita com os conselheiros tutelares e atuação nessa relação pessoal dos conselheiros tutelares com as escolas, né, que são um núcleo formador, né, de opinião. Agora, doutor, deixa eu pegar aqui uma parte da sua fala e fazer um comentário, aliás, te ouvir. Tem uma discussão curiosa, você falou aí tinha conselheiro tutelar mudando guarda de criança. Sim. E tem uma discussão sobre a guarda. O que vai para a vara de família, como grande advogado que é, e o que vai para a vara da infância. Sim, porque a guarda, não necessariamente, ela afeta a discussão no conselho tutelar, em que pese que não é ele que determina a guarda. Mas há uma natureza que passa lá e vai para a vara da infância. E a guarda de criança, que é discutida na vara de família, né? E às vezes se confunde um pouco o que é criança, vara da infância e o que é vara de família. O Davis acabou de dizer do artigo 98 do Estatuto, né? Que só vai para a vara da infância e da juventude, aquela situação em que na guarda que a criança está em risco, né? Em risco de
risco. ameaça uma violação Exato. do direito, né? Aquela disputa entre pais, mãe. ali passa longe família. da infância e da juventude. Aí é a vara de família que vai cuidar, porque está bem representado. Tem Ou dois seja, pais querendo... Isso não vai a conselho tutelar. Não vai acontecer Vai tutelar obrigar. e nem Não, vai na vara não. da infância, vai para a vara de família. Tá, mas continua uma linha fina aí, porque um dos pais pode estar violando Sim. o direito da criança. Ou seja, Se isso houver, se houver o risco, Sim. se esse risco aparecer, o artigo 98 é chamado exatamente para isso. Aí fala assim, aí há risco, colocou em risco qualquer um dos dois, ou os dois colocou, porque pode acontecer também dos dois, do pai e mãe, colocando Agora, se a um criança, coloca vai em para a vara da risco, infância. Sim. se um coloca em risco e o outro responsável legalmente pelaquela criança, aciona o órgão competente, lógico que vai para a vara de família. E é bom né? dizer que Então- até o conceito de guarda, né? É Que a verdade. guarda nunca é permanente. A guarda Ela é sempre é provisória, transitória, é né? transitória. Ela não tem esse lugar da permanência. Então, por exemplo, a guarda está com a mãe. E aí houve uma violação, essa guarda pode ir para o pai. Né? Aí Exatamente. precisa Ou da o outro decisão familiar. judicial. Ou a família Quem vai? extensa, né? Exatamente. Que é um conceito. O que a gente faz, normalmente, no conselho, não é uma atribuição, normalmente não, a legislação diz que a guarda é uma atribuição do judiciário. Ele que define. Mas, quando há um conflito, um risco eminente, o que acontece? Um dos pais vai até o conselho e registra uma denúncia, Isso né? Um acontece fato. muito, né? E aí, o Isso que que a eu gente passo, faz? doutor James. Mesmo que um Comunica. pai tenha a guarda, o que a gente faz? A gente entrega a criança ou adolescente para a mãe, por exemplo, e já comunica imediatamente ao juiz. juiz, A gente, exatamente. olha, nós fizemos um termo de entrega e responsabilidade para a mãe, para proteger ali na situação emergencial. Emergencial. E aí a gente remete para o juiz imediatamente. O relatório é quase que simultâneo. Nós temos 24 horas para poder comunicar ao juiz que há uma situação em que a guarda precisa ser discutida. Resolvida. Não, que ele a pode gente nem confirmar fala, ele pode confirmar ou ou mudar, negar. né? Exato. Mudar isso. E aí fica com o judiciário. Agora- Então, aquele termo, ele fica ali mais num período de intervalo para garantir que aquela situação Curtíssima de transição risco... e para proteger. Exato. Para proteger a Para criança. aquela situação de risco cessar. Então, para proteger a criança ou o adolescente. Só que é muito complicado isso, né? Pois é, Porque Deise, os advogados também procuram o conselho como uma das partes, né? Desculpa, mas como uma das partes, tem uns que vão lá e já... Não, denuncia lá no conselho que facilita o processo, né? E aí já começa a usar o conselho. Aí fica assim o negócio... Mas eu acho que tem a ver. Se o advogado vai, eu acho que o advogado precisa ter clareza disso. Olha, nesse caso aqui, não é uma mera disputa de guarda de pai e filho. Tem um direito violado. Então, o primeiro caminho, até para o advogado, Exato. é o conceito tutelar. Quer dizer, o advogado tem que ter clareza disso e consciência disso, né? Ameaçou o direito, conceito tutelar. É briga de guarda lá de pai e mãe, o Exato, caminho é outro. exatamente. Mas, assim, o conceito tutelar, ele enfia demais na vida, assim, porque a lei manda, da família, da sociedade, assim, o que nós estamos chegando aqui ao final, daqui a pouquinho, mas uma coisa importante, como que pode melhorar essa relação, ou essa interação entre conselho tutelar e sociedade, assim, o que está faltando, ou o que falta? Eu acho que eu penso, e a gente trabalha isso o tempo todo, que é esse papel de articulação de rede, né? O sistema de garantia dos direitos, ele envolve a sociedade, organizada e desorganizada. A família, a comunidade, o Estado. Então, ninguém é o responsável único por aquela criação, né? Da criança, do adolescente. Todos ali podem auxiliar de alguma forma. Porque nós trabalhamos o quê? Uma espécie de cortina mesmo protetora para que essa criança, esse adolescente, ele seja feliz, seja um adulto feliz. Possa se né? desenvolver adequadamente os seus Exato. potenciais. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser parceiros. Primeiro que nós estamos ali representando a comunidade. Então, nós buscamos ali não jurisdicionar um tanto de coisa, não deixar de acionar a justiça para resolver uma série de questões, a inclusão daquela criança na vida pública da cidade, a inclusão daquela criança como sujeitos de direitos. Então, assim, a sociedade é um parceiro de primeira hora, né? É da sociedade que nós cuidamos, né? E a sociedade somos todos nós. É a escola, né? O Estado, todos Todo mundo, também né? fazem parte dessa sociedade. Então, se a gente melhora, se a gente trabalha bem, se a gente tem um olhar
para aquela criança e adolescente, pensando no país que nós queremos no futuro, né? Você então já vai ser simpático à inclusão. Então a gente precisa ter um olhar mais paciente, porque todos nós fomos crianças e adolescentes. Né? Agora a gente deu trabalho deixa também. eu só né? puxar aqui um minutinho, assim, nós estamos chegando já ao final. Assim, essa é uma fala que é uma fala final para a sociedade aqui. Eu acho que o Davidson deixou aqui uma consideração importante. Mas antes de encerrar, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Assim, que palavra que vocês deixam para o nosso telespectador agora nesse finalzinho de programa? Olha, eu entendo que a sociedade precisa conversar melhor com os conselhos, com os órgãos públicos de assistência à criança e adolescente, né? Precisa também se informar. A falta de informação é que induz a falta de esclarecimento e de atitudes erradas. Então, tudo isso é um conjunto que precisa ser trabalhado. Para mim é que a sociedade tem que parar de procurar culpado. Por culpa na lei, por culpa na justiça, é assumir a sua responsabilidade. Cada um na sua. Se nós assumirmos a nossa responsabilidade, que somos, e o Estatuto fala mais de uma vez, né? Criança e adolescente é a responsabilidade de todos, de todos. Aí fala no artigo 18, fala no 71 e repete, insiste. Família, sociedade, Estado. Família, sociedade, Estado. Então não vão buscar culpado. Todos nós temos culpa. Quando acontece alguma violação do direito da criança e adolescente, a culpa somos de todos nós. Deison, obrigado pela sua participação aqui conosco. Sim. Eu acho que é de grande importância, isso mexe com a sociedade como um todo. Bom trabalho lá, aos conselheiros tutelares de Minas Gerais, ex-conselheiros por esse sacerdócio. Doutora Luziene, doutora Amarildo, nossos parceiros aqui sempre estão ajudando aqui a fazer esse programa de uma maneira tão brilhante. Obrigado. Nós chegamos assim ao final deste programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais. Lá também colocaremos o link da videoaula da conselheira tutelar Maduca Lopes. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter do programa Advocacy. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.